Glória a Deus. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu queria ver com os meninos do louvor, Julinho. Vocês estão ministrando nossas vidas, mas estou percebendo que vocês não estão sendo ministrados. Se vocês quiserem ficar conosco, o evangelho que eu estou pregando não é rosa. Não é azul também. Fica à vontade. Tá bom. Se vocês quiserem ficar, são bem-vindos, tá? Amém? Hoje nós tratamos de algumas verdades, né? Bíblicas, contextualizamos algumas coisas. Só recapitulando, o texto, nós não contextualizamos ainda, nós vamos contextualizar. Eu iria contextualizar agora à noite o nosso tema, enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E ministrando hoje pela manhã, nós fomos entendendo, acho que nós conseguimos compreender isso, que no lugar do mal, não adianta deixar de fazer, não adianta deixar de pecar, né? No lugar do mal, nós temos que colocar o bem. Não é simplesmente deixar o pecado, não se deixar se vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, em todo o contexto de Efésios 5:18, nós vamos acompanhando Paulo explicando o que é despojar-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Então, é deixar de fazer alguma coisa errada, que é pecado. Nem tudo que a gente tem a noção de pecado, aquilo que é errado. Deixa eu deixar isso bem frisado para vocês. Nem tudo que é errado é pecado. Exemplo, escrever borracha com X é errado, mas não é pecado. Então, para quebrar nossas religiosidades, pecado não é fazer alguma coisa errada, queridos. Pecado é fazer qualquer coisa, mesmo fazendo certo, mesmo que seja lícito, que eu esteja fazendo fora do projeto, da vontade, do centro da vontade de Deus, é pecado. É presunção achar que pelo acerto, Deus vai me aprovar diante dele. Isso é presunção. A presunção do acerto é pecado. O Espírito Santo quer nos alinhar ao Evangelho, nos alinhar à vontade soberana do Pai, para que Ele possa nos encher. Há princípios bíblicos, nosso Deus é um Deus de princípios. Ele não vai quebrar princípios, Ele não vai passar por cima dos seus decretos para abençoar o povo dele. Hoje nós entendemos claramente isso, quando nós tratamos do perdão, que é um dos piores cânceres que existe na nossa alma. E Satanás sabe disso. Satanás sabe que é uma alma amargurada, uma alma rancorosa, ela está privada da graça de Deus. Satanás sabe disso. E uma vez privados da graça de Deus, amados, nós corremos o risco de vivermos a nossa religiosidade, fazendo tudo certo pelo certo, achando que Deus está aprovando o que é certo. Quando Paulo diz, não vos embriagueis, ou seja, o que o vinho, o que o álcool faz com o embriagado? Ele controla a mente dele. Ele controla as atitudes dele, as reações dele, as palavras, os pensamentos. Ele está dominado por aquilo. Então, em outro trocadilho, em outro contexto, é qualquer coisa que nos domina. Qualquer coisa que controla a nossa vida. Que não seja o Espírito Santo de Deus. Esse é o ídolo do nosso coração. Essa é a essência da idolatria. Quando eu busco a autonomia da minha vida, quando eu levanto ídolos dentro do meu coração para serem manipulados. Idolatria, vem de ídolo, latria, de culto. Jesus, quando ele vai dizer lá no Sermão do Monte, uma parte muito importante, ele fala assim, não sejais como os pagãos, que sacrificam aos seus ídolos para terem estas coisas. Que coisas?
o que vestir, o que comer, coisas pessoais, satisfação pessoal, a busca do prazer pessoal. Todo idólatra é um hedonista. Todo idólatra está buscando Deus para satisfazer os seus apetites, as suas ansiedades, as suas expectativas. Esse não é o nosso Deus. Nosso Deus não supre expectativas. Nosso Deus prometeu suprir necessidades, as quais Ele sabe quais são. Então Jesus faz um alerta: busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e essas coisas, o meu Pai vai acrescentar. Não façam como os pagãos fazem, que buscam os seus deuses, fazem culto para os seus deuses, barganham com os seus deuses. A fé de comércio, a fé de sacrifício, é o mesmo Baal, o mesmo amor. A igreja brasileira, a igreja evangélica brasileira, ela está num pecado, ela está debaixo de um juízo de Deus, que é a cegueira espiritual. O falso evangelho, ele tem sido muito bem aceito dentro das nossas igrejas. O evangelho humanista fomenta a fé, essa fé hedonista, de nos fazer procurar Deus, para satisfazer os nossos anseios. O que muitas vezes temos chamado de culto, queridos, Deus tem chamado de idolatria. Nós não podemos ser dominados por esse falso evangelho. O Espírito Santo de Deus é um fogo consumidor que queima. E Ele queimou aqui nesta manhã. Ele está queimando. Porque há áreas da nossa vida que nós queremos a autonomia dela. Com Jesus é tudo ou nada. Ou você entrega tudo, ou uma área que você não entregou, essa área você não vai vencer nela, porque você quer o controle dela. Você acha que não precisa entregar essa área. Você acha que dá conta desse problema, porque você quer resolver do seu jeito. Vou dar um exemplo prático aqui, muito íntimo, que não é muito falado, mas aonde eu vejo mais Satanás destruir famílias, casamentos. É na área sexual. O sexo faz parte do projeto de Deus para o casamento. O sexo foi abençoado por Deus para o casamento. Mas é uma área que poucos casais têm entregado a Deus. E Satanás tem tido força nessa área. Para escravizar relacionamentos, para desgastar relacionamentos. Como eu disse ontem, o diabo só tem a força que nós damos a ele. Ele só age por concessão. Nós temos ministrado em casais que muitas vezes o marido é viciado em sexo. 3, 4 vezes por dia. E a esposa vira uma escrava sexual. Mas tem uma vida exemplar na igreja. Tem uma vida exemplar nas redes sociais. Mas é um casamento infeliz. Verdades que precisam ser tratadas estão escondidas. Deus se importa com essa área, queridas. Outras vezes, a mulher que não tem desejo nenhum pelo marido. Nenhum. Acabou. E simplesmente se acomodou. E deixou como está. Não é isso, amadas. Se faz parte de um projeto de Deus, se foi Deus quem fez, se foi Deus que abençoou e deu tudo, Deus nos abençoou com tudo. Toda a nossa fisiologia, tudo que nós temos no corpo, tudo foi abençoado por Deus.
Senhor se importa com o seu prazer, o Senhor se importa com o sexo, no seu casamento, na sua relação, queridos. Se está alguma coisa desajustada, enquanto você não entregar essa área para o Senhor, igual uma vez uma irmã falou, mas eu não quero. Buscou ajuda, buscou conselho, mas no final, que eu fui compreender, e ela disse, eu não quero, mas você não tem que querer. Mas eu não entendo por que eu tenho que querer, porque faz parte do projeto de Deus para a sua vida. Se há alguma doença, tem que ser tratada. Converse com casais jovens que o marido não quer mais fazer sexo com a esposa. Mulheres jovens. Mulheres que falam, Maristela, estou a ponto de trair meu marido. Ele não se importa com o sexo. Mas há algum problema? Ele não quer tratar. É pecado, queridas. Deus tem um projeto para a nossa vida. E tudo está incluso. Todas as áreas da nossa vida precisam ser entregues. Deus tem uma vida abundante, uma vida plena. Isso não é uma vida sem luta. Isso não é uma vida sem aflição. Não é uma vida sem dor. Não é uma vida sem sofrimento. Mas é uma vida alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo que Ele quer nos encher. Salvos pela graça, nós temos o Espírito Santo, porque foi Ele que fez a obra. Então não é só ter o Espírito Santo em nós. A ordem é ser cheio do Espírito Santo. Se Paulo está falando para não embriagar, para não ser dominado, controlado por nada, porque é pecado, então não ser cheio do Espírito Santo é pecado também. Não ser cheio do Espírito Santo, não ter uma plenitude da minha vida, do domínio do Espírito Santo em todas as minhas áreas, enquanto não houver uma luz, enquanto o fogo não queimar nessa área que você não entregou para Deus, você vai continuar fracassando nela. Seja qual for a sua área, seja qual for a sua fraqueza. E essa área está vulnerável para o diabo. Está vulnerável. Ele tem a força que precisa para devastar com a sua vida, com a sua família, com o seu casamento. O Espírito Santo tem muito mais para nós, amadas. O Senhor tem cura para a sua vida. Peça ajuda, peça socorro. Vícios. Quantas pessoas controladas pela pornografia, pela masturbação. É urgente, amados. O Espírito é santo. E a maior evidência que uma pessoa tem, que ela tem o Espírito Santo, é a santidade na vida dela. É uma vida em santificação. Então é isso que Paulo fala na prática. É despojar, é tirar o velho homem, nos despojar de Adão e revestir do novo homem. Isso é todos os dias, amados. Nós temos que lutar contra o pecado, porque somos tentados. Ser tentado não é pecado. E nós temos o escape para não cair na tentação. Sabe qual é o escape? Nós podemos dizer não para o pecado, porque nós somos livres. Nós não estamos debaixo do pecado. Os apóstolos deram até o sangue dele para não pecar. Irmãos, o Evangelho não mudou, o Evangelho é o mesmo. O nosso Pai continua santo. O Espírito é santo. E santidade, queridos, não é comportamento. Não é ter dons. Não é ter talento. Não é servir. Santidade não está ligado a isso. Santidade está ligada a uma mente renovada, a uma mente transformada. Se eu mentia, eu não minto mais. Se eu roubava, hoje eu trabalho, para que eu tenha com que repartir com aqueles que não têm. Se da minha boca sair a palavra torpe, agora não sai mais. Vai sair palavras de louvor que edificam a vida do outro. É sempre tirando o mal e colocando o bem no lugar. Só que hoje de manhã, dentro do contexto que a gente estava pregando sobre perdão, sobre outras coisas, eu falei rapidamente sobre maldição hereditária e falei que isso é uma falácia.
Porque a nossa tendência é fugir das nossas verdades. A nossa tendência é não lidar com as nossas dores, porque nós não queremos sentir dor. Mentimos para nós mesmos. O primeiro de nós fez isso. O primeiro de nós, quando caiu, quando trocou Deus pelo seu ventre, a idolatria, a essência da idolatria, a satisfação pessoal, a busca dos sonhos realizados, dos projetos realizados, sem se importar se esses são os projetos de Deus para a sua vida, se essa é a história que Deus tem para a tua vida, se isso está no centro da vontade de Deus para a tua vida. Não. A coisa mais difícil de entregar para Deus, queridos, é a autonomia. Adão quis a autonomia dele. Adão tinha livre-arbítrio para isso. O livre-arbítrio acabou ali. Quando ele escolheu o seu ventre. Quando ele escolheu satisfazer aquilo que ele queria. Ser igual a Deus. Foi isso que Satanás propôs para ele. Adão não trocou Deus pelo diabo. Adão trocou Deus pelo seu ventre. Para ser Deus de si mesmo. Essa é a essência da idolatria. Qualquer coisa que eu tento manipular, coloca ali a minha segurança, a minha felicidade, a minha paz, as minhas expectativas. Qualquer coisa, amado, seja uma imagem, seja um ministério, seja um projeto, seja uma faculdade, seja um marido, seja filho, qualquer coisa tem potencial suficiente para ser substituto de Deus na nossa vida. Os evangélicos têm muitos deuses. As igrejas estão adorando a muitos deuses. Estamos num cenário perigosíssimo, amados. E quando eu falei sobre a maldição hereditária, é uma outra fuga. Que muitos têm terceirizado a culpa para os espíritos familiares, antepassados, mas não encaram as suas verdades. Tudo, menos a verdade. Paulo ele vai dizer à igreja de Corinto, e ele é muito audacioso quando ele faz quando ele traz a memória ali do maior ministério que houve no Antigo Testamento, foi de Moisés. E ele fala assim: nós não somos como Moisés. Nós não podemos ser como Moisés, que ao subir ao monte para falar com Deus, para receber de Deus o que Deus tinha para o povo, Moisés descia com um rosto resplandecente, iluminado. E ele foi percebendo que aquela glória era transitória. Olha a mazela de Moisés. Quando ele percebeu que a glória era transitória, ele colocava um véu sobre o rosto, para que o arraial de Deus não soubesse que o crente não estava iluminado mais da forma que desceu. E Paulo fala: não podemos ser como Moisés, que colocava um véu no rosto. E do contexto que ele fala do Espírito Santo, que é tirado muitas vezes fora do contexto, né? Ele fala: aonde o Espírito Santo está, aí a liberdade. Liberdade para quê, queridos? Para tirar o véu, para tirar as nossas máscaras. Porque ele fala que o propósito de Deus na nossa vida é olharmos para o espelho e refletir nesse espelho a imagem de Cristo. E ele fala que o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, é ir nos transformando de glória em glória. É um processo, queridos, de santificação, um dia de cada vez. Tirando a roupa velha e colocando a roupa nova. Mas nesse processo aí, tomando um banho, nos purificando.
sendo lavados pela palavra, que a palavra é água que lava, é água que limpa, confessando nossos pecados. Estamos cheios de pecados de estimação, pecados ocultos. Mas se Deus tem uma coisa que Deus é contra nós, é o pecado oculto. É o pecado não confessado. Esse é o propósito de Deus, esse é o propósito do fogo, do Espírito Santo, de nos purificar, queridos, é arrancar as nossas máscaras. Estarmos nus, deixar cair as folhas de figueira, que muitas vezes nós temos o trabalho de coser. E Adão fez isso para se esconder de Deus, de Eva e dele mesmo. É o que nós temos feito com as nossas verdades. Ao invés de submeter as nossas áreas que precisam ser curadas, feridas que precisam ser curadas, tratadas. Ao invés de submeter, nós colocamos o véu, nós colocamos a máscara, nós não olhamos para o espelho. A transformação não acontece. Não há maturidade, eu não cresço. Cristo não é formado. Há um atraso enorme. Quando eu não me submeto ao Senhor. Quando eu não me submeto ao Espírito Santo de Deus. Temos que estar nus. Adão e Eva estavam nus e não se envergonhavam. Mas quando entrou o pecado, eles cozeram folhas de figueira e Adão se escondeu. E o mesmo Deus lá do jardim passeia entre nós perguntando: onde você está, Adão? Aonde está você, Adão? Porque Deus quer curar, querido. É a mesma voz que clama nessa noite. Onde você está? Não podemos mais nos esconder. Ciclos viciosos que se repetem na nossa vida. Nós vimos isso por causa de pecado oculto, por causa de falta de perdão, falta de arrependimento, falta de uma área que não se submete. A vida fica estagnada, porque o nosso Deus é Deus de princípios. Ele não vai mudar decreto para te abençoar. E Ele é abençoador. Isaías 59, os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar, nem seus ouvidos estão tampados para que não possa ouvir. Aleluia, glória a Deus. Mas, entretanto, portanto, as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre eu e vós, e eu não posso vos ouvir. Desperta, igreja, acorda. O caminho é estreito, sim, a porta é estreita, sim, mas é um caminho eterno, é um caminho seguro. E dentro dessa fuga, nenhuma das fugas que eu preciso entrar, eu ia falar sobre o contexto do tema, só que eu vou ter que entrar, porque na hora que eu soltei maldição hereditária, Elaine, queimou. Quando o fogo vai, ele ilumina. Ele mostra, ele traz luz às sombras. Queimou, e o Espírito Santo testificou através de algumas pessoas que chegaram para comentar sobre isso. Porque há fortalezas na mente. Então, para nós não sermos dominados, controlados por nenhuma falsa teologia, por nenhum falso evangelho. Como diz Paulo, as nossas armas não são carnais. As armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas que se levantam, altivez que se levanta contra o que, igreja? Conhecimento de Deus. Eu só posso me relacionar com Deus se eu o conhecer. E Deus quer ser conhecido. Deus quer se revelar nessa área da tua vida.
Deus quer trazer luz para essa área da tua vida. Deus quer te libertar nesta área, meu irmão. Então que toda fortaleza venha cair nessa noite, para que não haja nada que te impeça de chegar à verdade que liberta. Jesus orando ao Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Só a plenitude do Espírito Santo em nós é tão intrínseco que o texto de Efésios, que fala do enchimento do Espírito Santo, está conectado ao texto que Paulo escreve aos Colossenses. O mesmo texto do contexto, Colossenses 3, nós vamos ler isso amanhã. Estejais cheios da plenitude de Cristo pela palavra. Aí entra no mesmo texto: enchei-vos do Espírito Santo com salmos e hinos e cânticos. Colossenses está dizendo a mesma coisa, ou seja, ser cheio do Espírito Santo é estar cheio da palavra de Deus. É essa palavra, querido. Evangelho é simples, é puro. É essa palavra, nós não precisamos de mais nada. O Evangelho de Cristo não precisa de nada. Ele é suficiente para trazer luz, para trazer cura, mas ele tem que ser pregado. Senão nada vai acontecer. Nós vamos entrar nos cultos, nós vamos chorar, nós vamos cantar, nós vamos louvar, nós vamos sentir bem e vamos sair do jeito que entramos. Porque o Evangelho de Cristo, do Cristo crucificado, ele dilacera a nossa alma. Ele rasga a nossa consciência. Ele nos deixa desconfortável. Porque o Evangelho de Cristo Jesus, ele traz a tristeza, uma tristeza que é o fogo que queima. Que a palavra de Deus fala que essa tristeza vem de Deus. Porque é a forma de Deus trazer arrependimento, renovação na nossa mente. Se eu confundo a graça com liberdade de pecar, eu nunca conheci o Evangelho. Porque aquele que foi salvo pela graça, que é nascido de novo, foi regenerado, quando peca, vê uma tristeza tão grande no coração dele, pela transgressão que ele cometeu contra Deus, que essa tristeza vai levar esse irmão, essa irmã, ao arrependimento. E ele vai confessar, ela vai confessar e vai deixar o pecado. Mas aquele que peca, continua pecando, sente prazer no pecado, sente satisfação no pecado, ele nunca nasceu de novo. Nós temos pregado em todo canto desse Brasil, fora do Brasil, e nós temos visto uma igreja de evangélicos, onde muitos não nasceram de novo. Nasceram na igreja, cresceram na igreja, foram agraciados com dons. O Espírito Santo faz o que quer, toca como quer, dá dons a quem quer. E dons não é evidência de salvação na vida de ninguém. Caídos também têm dons. Porque dons são irrevogáveis. Deus não tira os dons, não se confunda. Dons espirituais, sobrenatural, operação de maravilhas, falar em línguas, não é evidência de salvação, não é evidência de uma vida cheia do Espírito Santo. E vai chegar um dia, naquele grande dia, que muitos vão chegar diante de Jesus e vão dizer: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos, em teu nome falamos, em teu nome fizemos maravilhas, operamos milagres. E Jesus vai dizer para eles: aparta-te de mim, homens da iniquidade, porque eu não vos conheço.
Homens, essas pessoas fizeram não para a glória de Deus. Usaram os dons, fizeram e aconteceram e causaram, e estão causando por causa da vanglória. É para eles mesmos, é para o ego. Crentes hedonistas, estrelas. Aonde brilha uma estrela, é porque o sol da justiça deixou de brilhar há muito tempo. O sol da justiça não brilha mais quando há estrelismo. Satanás entende as coisas dos homens, amados. Ele entende as coisas dos homens. Ele sabe o que fomenta o nosso ego. Ele sabe o que desperta a nossa vaidade. Ele sabe, ele não tem pressa. Uma vez um pastor, um conhecido, pregando em várias igrejas, e ele conta que demônios se manifestavam, e os demônios não saíam, com outras pessoas expulsando, outras pessoas orando, mas quando o pastor chegava, os demônios gritavam, ele não! Ele não! O pastor ia, orava, libertava aquela pessoa. Por várias vezes isso foi acontecendo. Por vários anos isso aconteceu. Foram várias vezes que ele conta. Que quando ele chegava, o demônio gritava, ele não! Ele não! Ele acreditou, a vaidade entrou no coração dele. Agora caído, mas continuando com os dons, continuando a expulsar demônios, continuando a pregar, mas caído. Estava dentro do motel, traindo a esposa, com uma prostituta. A prostituta sobe na cama, possessa, o demônio se manifesta e começa a falar na boca dela, ele não! Ele não! Solta uma gargalhada e fala para ele, e você acreditou. Satanás entende as coisas dos homens. Só o Espírito Santo entende as coisas de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. E quanto à maldição hereditária, queridos, é uma fuga terrível de um movimento de batalha espiritual. Mais uma mazela que nós importamos dos Estados Unidos. Esse evangelho humanista, triunfalista de lá. Teve igrejas que eu fui pregar lá, que o pastores sinceros, eu conheci pastores sinceros ali. Pastores que choram pelo evangelho de Cristo numa nação pós-cristã. Com crentes com um estilo de vida totalmente caído. Onde tudo é normal. Como se desaprovasse toda a conduta sem santificação, casamentos destruídos, famílias destruídas, mas está tudo bem. Tudo bem. E um desses pastores perguntou para a irmã, que marcou essa agenda lá, perguntou para ela assim, irmã, essa missionária que está vindo aí, ela é uma dessas profetas lá do Brasil? Como assim, pastor? Não, que se for para entregar profecia, eu não quero. Minha igreja está muito ferida. Eu não quero. Não, pastor. A profecia que ela prega é a palavra. É a palavra. Pode ficar tranquilo. Ainda existe igrejas sinceras, querido. Aqui também no Brasil existe. Conheci igrejas sinceras. Igrejas que amam o evangelho. Senão eu não estaria aqui, né, Elaine? Vocês tiveram oportunidade de ouvir esse evangelho lá? Ainda há. Ainda há aqueles que não se dobraram à idolatria de Baal. Ainda há. Então, dentro dessas mazelas, e Paul Washer fala uma coisa interessante e é verdade. Ele fala que os falsos profetas dos Estados Unidos treinaram os falsos profetas do Brasil. Estão bem treinados. Os falsos profetas amam pregar lá. É a galinha dos ovos de ouro. E dentro desse movimento veio 30, 40 anos para cá, há
maldição hereditária. Onde eu tenho visto pessoas terceirizando a culpa para o diabo. E o texto que eles usam, fora do contexto, vocês podem, quiser abrir aí, pode abrir, está em Êxodo, no capítulo 20. Nós vamos contextualizar essas coisas hoje, porque eu vi que queimou aí algumas coisas, depois que eu comentei sobre isso. O Espírito Santo então testificou depois, durante a tarde, com outras pessoas, e eu precisava entrar nessa área, para que aquilo que você acha que é culpa de espíritos familiares, Deus quer trazer luz para a tua vida nessa noite. Não vai ficar nada para trás. Nenhuma fortaleza. Você não vai descer com fortaleza aqui. Esse púlpito é dele, esse lugar é dele, nós somos dele, ele mudou a minha pregação, ele faz o que ele quiser. Porque ele quer curar. Ele quer curar. Ele se importa que vivamos uma vida que ele nos deu para viver. De justiça, de paz e de alegria no Espírito. Não é menos que isso, amados. O Êxodo 20, 20 capítulo 5, nós vamos ler um texto. É justamente esse texto que os adeptos à maldição hereditária usa para se respaldar dessa mentira, dessa falácia. E está dizendo assim no capítulo 20 de Êxodo, vamos ler a partir do verso 3. E vamos contextualizar isso. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. Porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Esse é o texto. Só esse. Mas vamos continuar lendo. Só esse aqui que eu li. O Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas também faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse texto, queridos, o contexto desse texto está falando de idolatria. Pais idólatras é uma ruína para os seus filhos. Pais idólatras que não ensinam os seus filhos que o nosso Deus é o único Deus, o único Senhor, que não há outro igual, não haverá depois e nem houve antes. Ele é o Senhor. Pais que não ensinam os seus filhos que esse Deus Pai nos deu o seu único Filho, que morreu por nós, que ressuscitou naquela cruz, que consumou naquela cruz para nós uma vida eterna, uma vida abundante, uma vida plena, que nos livrou da condenação do pecado, que nos livrou da ira de Deus, e Ele fez isso por amor, Ele fez pela graça. Pais que não vivem esta verdade, filhos que não veem isso nos pais, pais que têm outros deuses, pais que têm o coração cheio de ídolos, é uma ruína para os seus filhos. Esses filhos vão aprendendo aquilo que os pais estão ensinando. Muitas vezes ensinamos o que sabemos, mas só vamos reproduzir o que somos. E nossos filhos aprendem muito mais vendo do que ouvindo. Então, o que muitas vezes chamamos de maldição hereditária, queridos, é padrão de comportamento. É pecado repetido. Pecado visto e aprendido.
Nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Nossos filhos não são nossos, são herança do Senhor. Quando nós ensinamos os nossos filhos que há um só Deus, e esse Deus é o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando isso é incutido na mente deles, quando nós andamos do caminho, sentamos com Ele à mesa, quando nós ensinamos os nossos filhos, quando nossos filhos estão vendo Cristo em nós, esses filhos, quando invocarem o nome do Senhor, o Senhor os ouvirá, o Senhor os livrará. Esses filhos vão crescer num lar seguro, numa família segura, vão sofrer com segurança. Filhos sadios, família sadia. Você pode mandar seus filhos para os melhores acampamentos da igreja, para seminários, para a melhor escola bíblica dominical, para os melhores eventos que tiverem. Mas ainda assim, os pais continuarão sendo os maiores evangelizadores dos filhos. Filho não precisa de pastor, filho precisa de pai, precisa de mãe, precisa de exemplo. Precisa de ver Cristo em nós. Estamos lidando com uma adolescência, uma juventude doente, adoecida, destruturada, sem limites, desequilibrados. João escreve: jovens, eu vos escrevo, porque sois fortes, porque tens vencido o maligno, pela palavra de Deus. Mas não é isso que nós estamos vendo na nossa juventude, nos nossos jovens. Eles estão sendo vencidos pelo maligno, porque não há palavra de Deus neles. Eles não conhecem a Deus pela palavra. O que eles conhecem de Deus é o que eles veem em casa. E quando eles vão ao culto, não têm experiências com Deus. Nascem na igreja, crescem na igreja, têm ministérios na igreja, casam na igreja, tocam, cantam, pregam, ensinam. Vão envelhecendo na igreja. Quando morrem, tem um culto fúnebre lindo na igreja. Cantam louvores lindos, hinos lindos. E acordam no inferno. Foi a vida toda da igreja, nunca foi de Cristo. Nós somos responsáveis. O que Deus está falando aqui, que por causa da idolatria, pela falta do ensino, pela falta do testemunho, por esses pais substituírem Deus por seus deuses, por seus ídolos, gerações se perderam, uma após outra. É assim que tem acontecido, queridos. Sabe quanto tempo precisa para uma igreja ser irrelevante? Para ela acabar? Para ela fulminar? Para ela minar? 50 anos. 50 anos é o necessário. Vai na Europa, cenário de grandes avivamentos, de histórias tremendas, de heróis da fé. George Whitefield, um jovem de 22 anos, que quando foi pregar na sua igreja reformada, o conselho se reuniu e falando: nesse jovem não vai pregar aqui mais. Por quê? Porque houve quebrantamento. Houve um fogo que queimou e trouxe luz às escórias da alma daquelas pessoas. E aquele concílio se juntou para tirar aquele jovem. E um falou assim: não, nós não estamos vendo, nós nunca vimos isso. Deixa o jovem pregar. George Whitefield pregou por mais de 30 anos. Ele foi o maior pregador ao ar livre. Ele pregava 3, 4 vezes por dia. Ele pregava para 2.000 a 80.000 pessoas sem microfone. Ele pregava com o poder do Espírito Santo, com intrepidez. Houve avivamento na Europa. Houve grandes avivamentos. John Wesley cresceu na igreja. Mãe que educou, mãe que ensinou.
ele só foi se converter depois, num culto dos morávios. Deus queimou no coração dele que ele não era salvo. John Wesley era crente, queridas. Gostava de Jesus, amava Jesus, só não era salvo. Não tinha nascido de novo. Era um religioso, era um legalista. Mas o culto dos morávios queimou. O fogo queimou. E ele se converteu. Um grande avivalista. Vai agora na Europa e vê que a Europa virou, queridos. Grandes templos viraram mesquitas. O islamismo tomou conta. Não diferente da nação americana, que expandiu, que exportou tanta heresia, tanta mentira, onde foi berço de grandes homens, e tem homens, grandes homens de Deus ali, vivos ainda, que pregam o verdadeiro evangelho. E a nossa nação, querido? Sabia que a nação que mais cresce no número de evangélicos é o Brasil? Isso é uma vergonha para nós. Essa estatística é uma vergonha. Isso só nos demonstra, isso só afirma aquilo que eu estou falando aqui para vocês. Evangélicos que não se converteram, a maioria deles. Nós estamos pertinho de uma cidade aqui chamada Goiânia. 80% de Goiânia se declara cristã. É o maior índice de suicídio. É o maior índice de divórcio, de violência, de crimes. Esse é o retrato, esse é o reflexo do evangelho, dos evangélicos. Amados, nós temos que voltar para o evangelho do reino de Deus. Alinharmos ao evangelho de Cristo Jesus. Abre comigo agora, em Ezequiel. São vários textos, amados, que vai destruir essa fortaleza. Vamos abrir Ezequiel 18. Vocês não... Ezequiel 18, eu vou lendo, tá? Para a gente tomar tempo. Mas se quiserem pegar depois os textos comigo, Ezequiel 18, no versículo 2, vai dizer assim: os pais comeram uvas verdes, e os dentes dos filhos se embotaram? Você come açúcar, teu filho que vai ter cárie? Vivo eu, diz o Senhor, que nunca mais direis esse provérbio em Israel. 18:20. Ezequiel agora 18:20. A alma que pecar, esta morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Romanos 14. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Nós seremos julgados pelas nossas obras, não pelo que nossos pais fizeram. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Amados, o que nós temos visto são consequências de atos pecaminosos. Por exemplo, uma mãe que usou droga em toda a gestação dela. Essa criança tem bebês nascendo com abstinência. Tem bebês que sofrem abstinência ao nascer. São consequências de atos pecaminosos. Não maldição hereditária. Uma menina que cresceu no lar, vendo a mãe desvalorizar o pai, diminuir o pai, insubmissa, autoritária, mandona. O que essa menina está vendo é o padrão que ela está aprendendo de comportamento. Ela vai levar isso para o casamento dela. Aí nós vamos vendo um ciclo de divórcios e mais divórcios nessa mesma família. Padrão de comportamento. A mesma coisa, filhos que vão vendo o pai desprezar a mãe, maltratar a mãe.
Isso não é uma regra. Muitos filhos, ao ver os pecados dos pais, fazem bem ao contrário. Constituem uma família bem diferente do que viveram no contexto familiar deles. Mas nem sempre é assim. Então, os adeptos do movimento de batalha espiritual ganham muita força nisso. Porque as histórias vão se repetindo. As histórias vão se repetir, mas vai se repetir mesmo. Onde Deus não ocupou o centro daquela família. Onde aquela criança não foi ensinada no caminho do Senhor. Não teve o privilégio de ser ensinada, de crescer, de ver dentro de casa. Exemplo. Ter dentro de casa o maior exemplo que eles poderiam ter, que são dos pais. Há uma tendência muito grande de crescer e repetir o mesmo erro. Meninas casarem com a figura igualzinha do pai. Filhos casarem com a figura igualzinha da mãe. Uma vez uma amiga me ligou, crente, muitos anos de crente, falou assim: Maristela, eu preciso muito conversar com você. Eu descobri por que toda a minha vida deu errado. Descobriu? O que aconteceu? Maldição hereditária. Não, vem aqui hoje, por favor. E ela foi. Então vamos lá. O que aconteceu? Eu conheci a vida dela toda. Descobri, Maristela. Eu fui ouvir uma pregação, aí que eu fui entender por que deu tudo errado na minha vida. Isso são herança de espíritos familiares. Eu herdei a maldição. Peraí, você quer dizer então que quando você não obedeceu aos seus pais, quando eles falaram para você não casar com aquele rapaz, não namorar com aquele rapaz, e você desobedeceu aos seus pais, você engravidou daquele rapaz, você abortou aquela criança, você casou com aquele rapaz, você foi submissa o tempo todo do seu casamento a ele, seu casamento acabou, por causa do seu temperamento, do seu gênio, pela falta de Deus na tua vida, pela falta do fruto do Espírito Santo na tua vida, falta de obediência à palavra de Deus. Aí você casou com o outro, e você agiu da mesma forma com o outro, na mesma submissão, incorreu no mesmo erro. Aí você descobriu agora que é culpa de espíritos familiares? Olha que mazela, irmãos. Olha que maligno isso, irmãos. Eu falei, volta onde você caiu. Se arrependa. E volte ao primeiro amor. Peça perdão a Deus. Peça perdão aos teus pais, porque você descumpriu um grande princípio bíblico. Querido, você pode ser um crente exemplar dentro de casa, dentro da igreja. Mas se na sua casa, seus pais não estão na maior honra, na estima mais alta da tua vida, você está pecando contra Deus. Você está transgredindo um princípio bíblico. Mulher, você pode ser usada com poder, com autoridade, ter muitos dons espirituais. Mas se você é uma mulher insubmissa dentro de casa, você não tem um problema com o marido. Você tem um pecado com Deus. Marido, você pode ser um excelente homem, uma ótima pessoa, um caráter exemplar, íntegro. Mas se você não ama a sua esposa, se você não dá a sua vida por ela, se você não a trata como um vaso frágil, se você não a honra, você está em pecado com Deus. E nós queremos fugir dessas verdades, queridos. E queremos resolver a nossa vida com Deus na nossa religiosidade, na nossa peregrinação. E nós vamos fazendo da nossa peregrinação um comércio com Deus. E nós invocamos Deus dessa forma: Senhor, tem misericórdia de mim. E o Senhor pergunta: misericórdia de quê, meu filho? Porque meu casamento está sendo destruído, porque eu estou desempregado, porque as coisas não estão dando certo na minha vida. Mas o que a palavra me diz quando alguém invoca por misericórdia? A oração é diferente. Senhor, tem misericórdia de mim. Por quê, meu filho? Porque eu sou miserável. Eu sou um pecador. Porque quando eu me olho no espelho, eu vejo o quão distante de ser
parecido contigo, Pai. Não me trate segundo o meu pecado. Nós queremos que o milagre rompa o teto e venha e transforme o nosso marido, transforme a nossa esposa, transforme os nossos filhos, transforme as nossas situações, solucione os nossos problemas. Querido, Deus quer transformar você. Ele vai transformar em você. Vocês ouviram a minha experiência hoje. Meu marido foi salvo depois que a minha mente foi renovada. E pela primeira vez ele viu Cristo na minha vida. Meu primeiro marido. E Deus deu 3 meses para isso acontecer, queridas. Eu vivi na minha vida, nesses 3 meses, o fruto do Espírito Santo. E eu posso dizer com toda a propriedade do que eu vivi, que a mulher ganha o seu marido sem palavra, se ela tiver o fruto do Espírito Santo na vida dela. Ela ganha pelo testemunho. O marido ganha a sua família pelo testemunho. Se a cabeça dele for Cristo, se a mente dele for Cristo, ele ganha os seus filhos, ele ganha sua esposa. Deus não vai fazer esse milagre para você. O milagre que Ele quer fazer na tua vida é transformar você. E você ser o agente transformador da tua casa. O Senhor levou aquele marido antes dos 21 anos de idade, quase 4 anos de casado. A graça de Deus, amado, é o milagre que você precisa. Você precisa entender isso. Nós vamos compreender essas verdades, queridos. Entendendo que as nossas culpas, ninguém te deve nada. Ninguém te deve nada. Para de colocar expectativa nas pessoas. Está ficando pesado para elas. Ninguém te deve nada. Tua mãe não te deve nada. Teu pai não te deve nada. A vida não te deve nada. Jesus pagou na cruz. Está tudo pago na cruz. Foi tudo quitado, amados. Na cruz não há crédito. Nós não temos crédito nenhum. Foi pela graça. Mas também não há débitos. Ele pagou. Estamos livres. Livres para perdoar, livres para amar, livres para dar outra face, livres para sofrer o dano. Estamos livres para ser Cristos, sermos Cristos na vida do outro. Quando essa mulher entendeu isso, essa jovem, ela compreendeu que não havia maldição hereditária nenhuma, não. Era uma fuga, era uma mentira. Ela voltou, ela consertou a vida dela. Ela pediu perdão, ela perdoou, e ela submeteu a Deus. E foi um processo de cura. Ali começou um processo realmente de conversão. Como eu disse em Provérbios 27:7, uma alma satisfeita, só é satisfeita pela palavra. Uma alma satisfeita, até o favo de mel despreza. Mas uma alma faminta, até o amargo é doce. Esse é o perigo do falso evangelho. Ele é docinho, gostosinho de ouvir. Mas ele é amargo e vai amargar a sua vida. Porque ele não transforma. Não transforma. Amados, vamos ficar atentos para esse momento que a gente está vivendo. Que o Espírito Santo venha trazer luz em tudo na tua vida. Só para a gente encerrar, indo já para o encerramento. Só há 2 espíritos, queridos. Só há 2 espíritos neste mundo. Um é o Espírito Santo. Um é o Espírito de Cristo. O Espírito de Deus. O outro é o Espírito do Anticristo. Só há 2 espíritos nessa hora. Quando Jesus, em Mateus 16, ele tem um diálogo com os discípulos, ali tem algo revelador. Até ali, Jesus já tinha feito coisas maravilhosas, milagres extraordinários nunca vistos. Nunca vistos. Todos amavam Jesus. A multidão amava Jesus.
a maioria estava disposta a seguir Jesus. Pelo pão, pelo peixe, pela cura, pelo milagre. Até que Jesus chamou os seus discípulos, que estavam até dispostos a morrer por ele, inclusive Pedro estava disposto a morrer por Jesus, pela causa de Jesus, que era a mesma, que eles achavam que era a mesma causa deles, que é trazer libertação da opressão romana sobre Israel. Então eles abraçaram a causa. Chegou o momento de ter o reinado do Messias ali sobre Israel. Pedro estava disposto a morrer por Jesus. É verdade, estava mesmo. No jardim de Getsêmani, ele estava até com uma faca escondida. Jesus proibiu que eles tivessem qualquer arma, qualquer bolsa, nada. Que eles iam depender totalmente de Deus, da providência de Deus. E Pedro estava tão confiante na causa. Ele estava esperando só um momento, e o momento certo que Pedro pensou que seria, na hora que aquela legião de guardas chegaram para prender Jesus. Então Pedro, mais do que depressa, sacou a sua faca e partiu para cima de Malco e arrancou a orelha dele, pensando que Jesus naquela hora iria invocar o exército dos céus, que aquela hora ia haver uma revolução. Só que Pedro foi e Jesus não foi. Não era essa causa. Ali se frustrou, muitos, todos se frustraram. Mas em Mateus 16 vai acontecer algo que não tinha acontecido ainda. Jesus pergunta para eles: quem os homens dizem que eu sou? E eles respondem: uns dizem que tu és Jeremias, Elias, João Batista ou um dos profetas. Mas e vós, meus discípulos, quem vós dizeis que eu sou? Pedro responde algo revelador: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o meu Deus, foi o Espírito, foi o próprio Espírito que te revelou isso, foi Deus que te revelou isso. E Jesus então começou a conversar com eles. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus, seja humilhado, açoitado, crucificado e morto. Mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Naquele contexto, presta bastante atenção nessa revelação, amados. Naquele contexto, Pedro solta uma e diz assim: tenha compaixão de ti. Não faças isso. Não sofras isso. Não passe por isso. Poupa-te a ti mesmo. Jesus olha e repreende Pedro. Jesus repreende o espírito que estava em Pedro. É o espírito do anticristo. Queridos, Jesus continua. Pedro repreende e fala: Satanás, você entende as coisas dos homens, as coisas de Deus você não entende. Você entende as coisas dos homens. O diabo é humanista, o anticristo é humanista. Jesus continua dizendo: aquele que quiser vir após mim vai ter que morrer, vai ter que ter o meu espírito, o espírito de Cristo. Vai ter que negar a si mesmo. Não vai poder se poupar. Não vai poder se poupar. Não vai ser sobre você. Não é sobre você. Nunca foi sobre nós. Nunca. Jesus só foi o nosso Salvador porque Ele não se salvou. Ele não salvou a si mesmo. Esta é a chamada do Evangelho. Esta é a pegada do Evangelho. O salva-te a ti mesmo. Poupa-te a ti mesmo. Faça para você mesmo. Cresça, conquiste, tenha sucesso, prospere. Você merece, você pode, você tem potencial. Esse é o espírito do anticristo. O anticristo, ele é pró-Jesus.
Ele é ante o Cristo. Essa que é a linha tênue de um falso para o verdadeiro evangelho. Igrejas estão abarrotadas por Jesus. Pessoas amam cantar para Jesus. Pessoas continuam gostando de Jesus. Multidões continuam indo atrás de Jesus. Multidões continuam querendo Jesus. Mas não o Cristo. Ele é o Cristo. Jesus só é o Filho de Deus. Só é o nosso Salvador, porque Ele aceitou ser o Cristo de Deus. E toda a obra que o Espírito Santo está fazendo nessa hora, naqueles que são dele, é formar Cristo em nós. Quem quiser vir após mim, terá que ser Cristo. O que é ser Cristo? É a oferta de Deus para este mundo. A chamada de Deus para a tua vida, querido, não é para salvar a ti mesmo. Crente não está precisando de aprender a se salvar. Crente precisa aprender a se perder. É perder. Terá que perder a sua vida. Terá que negar a si mesmo e tomar a cruz. O que o Cristo faz na cruz, querido? O que o Cristo fez na cruz? Este é o Evangelho, ele não vai mudar. Ele amou até o fim. Ele perdoou até o fim. Ele sofreu o dano. E lá na cruz ele olhou para nós e disse: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz nós recebemos poder para perdoar. Nós recebemos autoridade para sermos assim como Ele é, Cristo. Oferta para a sua família. Oferta para o teu trabalho. Oferta para este mundo. O anticristo, ele é pró-Jesus. Cuidado com o evangelho que está sendo, que está fomentando, que está te atraindo. Cuidado com as músicas que estão te fomentando, que vão ao encontro da tua natureza. Cuidado. O anticristo já está entre nós. Pior, ele está no púlpito de muitas igrejas, sendo fomentadas por aquilo que Jesus pode fazer. Jesus é o Cristo. Aquele que te salvou é o Cristo. Jesus, o Cristo. Qual espírito que está sobre a tua vida, querido? Qual espírito que governa a tua vida? Qual espírito que controla a tua vida? É o de Cristo ou do anticristo? O espírito do anticristo não permite que você partilhe nada com ninguém. Tem mulheres cheias de anticristo dentro do guarda-roupa delas, com roupas, com etiquetas que nunca foram usadas, mas não param de comprar, porque estão dominadas por este espírito de iniquidade. Jesus fala que no fim dos dias a iniquidade vai aumentar tanto que o amor de quase todos vai esfriar. Entenda bem, iniquidade não é nos tornarmos piores do que já somos. O que há de bom em nós é o Espírito Santo de Deus. É isso que temos de bom em nós. Somente o Espírito Santo de Deus, que está nos transformando em Cristo. Mas a iniquidade, amados, não é se tornar mal, não é se tornar perverso, não é isso que Jesus está falando. Iniquidade é dizer que cada vez mais o homem vai se tornar muito bom para ele mesmo. Quanto mais o homem vai sendo fomentado na busca de satisfazer as suas carências, na busca de sua realização pessoal, quanto mais essa fé hedonista vai dominando essa alma, mais iníquo ele vai se tornando. O que vai acontecer então? O amor vai se esfriar de quase todos, porque o homem vai se tornar muito bom sim para ele mesmo.
Pessoas morrem de fome, não é por falta de comida, é por falta de justiça, é por falta da justiça de Deus, é por falta do Espírito de Cristo. Pessoas estão sofrendo, pessoas que não têm com quem ninguém para ajudá-las. E aí, às vezes dentro das nossas igrejas, do nosso lado, nós não percebemos, porque estamos cheios de iniquidade. Espírito de anticristo, liberta toda a roupa desse espírito, liberta tua casa desse espírito, e peça a Deus para te prosperar materialmente, mas peça a Deus primeiro o Espírito de Cristo, para que você possa, só encontre um sentido de prosperidade em dinheiro, em material, na vida de um crente. Quando o crente tem o seu coração, onde o seu tesouro está, que é no céu. Porque esse crente que Deus prospera, esse crente com o Espírito de Cristo, ele vai partilhar. Porque o falso evangelho, queridos, encerrando, é muito simples. A gente ouve testemunhos assim. Coloca o microfone na boca do crente e ele vai falar assim: antes eu tinha um carro, mas depois que eu conheci Jesus, eu tenho uma frota, tenho uma empresa, sou bem sucedido. Põe o microfone na boca daquele que tem o Espírito de Cristo, daquele que é Cristo, ele vai dizer assim: antes eu tinha 2 pães, mas quando eu conheci Cristo, hoje eu só tenho um. Ele me ensinou a partilhar. Tudo que você colocar nas mãos de Jesus, querido, ele só vai fazer uma coisa: ele vai dar graças e vai partir. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito de Cristo. Colocou na mão, dá graças e reparte. Você quer que as tuas coisas, você quer juntar coisas? Coloca nas mãos do diabo. Nem você vai usufruir. Ele vai te dar muito, mas nem você vai usufruir. Ele não deixa. Ele não deixa. Quanto mais você tiver, mais você vai querer. É o Espírito do anticristo. Amém? Fecha os teus olhos. Ah, Senhor. Queridos, de olhos fechados, reveja a tua fé. Qual a fé que te move? Há tantos tipos de fé, mas só há uma fé verdadeira. A fé que nos faz conhecer quem Deus é. A fé que nos leva para a paternidade dEle. A fé que nos ensina a descansar na soberania dEle. A fé que nos aproxima dEle para termos um relacionamento agradável. Que nos aproxima dEle por quem Ele é, não pelo que Ele tem para dar. Sabemos que essa fé que nos aproxima dEle, essa fé verdadeira, vai nos aproximar de um Deus abençoador. Não para sermos abençoados, porque Ele já nos abençoou. Ele já nos abençoou com tudo. Então o Espírito de Cristo, uma fé verdadeira, nos aproxima de um Deus abençoador para nos tornarmos iguais a esse Deus. Como? Abençoadores dos nossos irmãos. Este é o Evangelho do Reino de Deus. Este é o Evangelho de Cristo. Há vidas que estão vendo pela primeira vez o Espírito que dominava a vida delas. Vai descer desse lugar revestidos, cheios do Espírito Santo, porque é isso que Ele faz. Ele tira o mal e coloca o bem no lugar. E o bem que está sendo formado em nós é Cristo. Cristo. A palavra viva e eficaz. A palavra é Cristo. A palavra que tem poder para nos lavar. E esse novo nascimento acontece assim, pela água e pelo Espírito. É necessário nascer de novo. Da água e do Espírito. Essa obra só Ele faz, e Ele fez essa noite. Ele fez, Ele trouxe luz. Ele desvendou, Ele abriu os seus olhos. Isso é maravilhoso. Isso é tremendo, valeu a pena, Elaine. Valeu a pena todo o esforço, todo o choro, todo o cansaço, toda a dor. Valeu a pena.
Nós entronizamos o Espírito Santo. Ele veio. Ele vai continuar fazendo, Ele vai continuar nos enchendo. Ele vai continuar aperfeiçoando Cristo em nós até o último dia. Amém, Jesus. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por abrir a porta da salvação ainda há tempo. Ó Deus, por chamar os teus escolhidos, para que eles possam ainda desfrutar da tua graça, da tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por despertar, meu Deus, aqueles mortos e resplandecer a luz, para que possam viver com o teu Espírito, possam desfrutar das benesses da tua presença, da alegria, do gozo que há em te servir. Obrigada, Jesus. Obrigada, doce Espírito, poderoso Espírito. Obrigada. Só temos palavras para te agradecer, Santo Espírito. Obrigada. Obrigada. Somos muito gratos ao Senhor. Não temos nada para te oferecer, Pai. Que darei eu ao Senhor pelo bem que o Senhor fez a nós e tem feito a nós. Só podemos tomar o cálice da salvação e viver essa tão grande salvação. É isso que o Senhor quer de nós. Obrigada, Senhor. Continue operando neste lugar, meu Deus. Aqueles corações endurecidos pelo Espírito é como uma dinamite que pode explodir essa pedreira a qualquer momento. Nós cremos nisso até o último instante de amanhã, que pedreiras aqui serão bombardeadas ainda pelo teu Espírito Santo. Ninguém descerá daqui como subiu. Em nome de Jesus nós cremos nisso, Pai. A começar por mim, Senhor. Muito obrigada. Aleluia. Amém. Deus abençoe.